Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Leis de Newton, aplicações. Na figura, temos dois corpos A e B, ligados por um fio inextensível sobre um plano inclinado, de pesos 140 newtons e 130 newtons, respectivamente. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático, μ estático, é igual a 0,5, o coeficiente de atrito cinético, μ cinético, é 0,3 e o ângulo é de 66 graus. Determine o sentido de movimento ou tendência de movimento do sistema. Justifique sua resposta comprovando-a numericamente. Determine se o bloco está em movimento ou não, o sentido e o valor da força de atrito que atua no bloco B. Justifique sua resposta comprovando-a numericamente. Vamos analisar primeiro o corpo B. Sabemos que o corpo B está no plano inclinado. Então eu tenho aqui o peso do B, sempre na vertical para baixo. Tenho a normal de B. Tenho a tensão, a tração no cabo. Tem um atrito que eu preciso de saber a tendência de movimento ou o sentido de movimento para determinar. Quando eu estou no plano inclinado, eu considero o eixo X a superfície de apoio. Então o X inclinou e o Y também inclinou. Então, podemos perceber que o peso está inclinado em relação a X e a Y. Então vamos decompor o peso. Sabemos que o ângulo aqui é 66 graus. Esse ângulo aqui é 90 graus, óbvio, né? O símbolo de 90 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui será 90 menos 66. 24 graus. Então isso quer dizer que se eu continuar o eixo Y para cá, ó, né, eu tenho 90 graus aqui, ó. 90 graus. Então, se eu já tenho 24 graus, quer dizer que esse ângulo aqui vale 66 graus. Então, uma coisa já sabemos, que este ângulo da inclinação do plano é a mesma inclinação da força peso com o eixo Y. Ok. Como o peso está inclinado, eu vou decompor o peso em Px. Px é a decomposição da força peso no sentido da tendência natural de deslizamento do bloco. Qualquer objeto que eu coloco na rampa, se eu colocar uma bola, por exemplo, a tendência é que ela deslize descendo a rampa. E a outra força é o Py. Py é a decomposição da força peso, só que esse Py aqui é a força que o bloco faz na superfície de apoio. Já tínhamos visto aqui que esse ângulo aqui é o mesmo desse, e nesse caso o ângulo vale 66 graus. Seno de 66 é 0,9, cosseno de 66 é 0,4. Esse aqui é o Py e o Px vai ser esse. Nosso ângulo está aqui, ó. Então, o peso vai ser a hipotenusa. O Px está do lado oposto do ângulo, vai ser o cateto oposto. E o Py, o cateto adjacente. Eu sei que o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno do ângulo é 0,9. O cateto oposto é o Px sobre a hipotenusa, que é o peso. Px é igual a peso vezes o seno do ângulo,
Sempre que eu estiver no plano inclinado, diferente quando a gente tem força inclinada, que tem hora que o x é adjacente, tem hora que o x é cateto oposto, sempre no plano inclinado o px vai ser cateto oposto. Então o px vai ser o peso, que é o peso de B 130 vezes 0,9. Encontrei o valor do px. Px 117 newtons. Da mesma maneira, o cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo, o cateto adjacente nesse caso é o PY e a hipotenusa é o peso. PY é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. PY é igual 130 vezes 0,4. PY vai ser 52 newtons. Já tínhamos estabelecido essas três forças que atuam no corpo B. Ficou faltando definir a direção e sentido da força de atrito. Bem, antes de fazer isso, a gente não trabalha com forças inclinadas, né? Então, no lugar do peso, eu vou substituir por Px, Py, decompus o peso. Aqui eu tenho a normal de B e aqui eu tenho a tensão. Já havíamos calculado Py, 52 newtons, e o Px, 117 newtons. Nesse caso, o bloco está apoiado sobre o plano inclinado. A única força que o bloco faz sobre o plano inclinado é de 52 newtons. Então, nesse caso, normal igual a Py, 52 newtons. Muito bem. Veja bem, ou eu coloco o peso, ou eu coloco Px e Py. Eu não coloco as três forças juntas, né? Agora já temos condição de responder a letra A. Sabemos que o peso do A é 140 newtons. E que o Px, que é a força que puxa o bloco no plano abaixo, Pxb, Pbx, é igual a 117 newtons. Então, como eles estão presos por uma corda, eles funcionam como um corpo só, né? De uma das extremidades, ele é puxado por uma força de 140 newtons. Quem puxa do lado do A aqui é exatamente o peso do A. Agora, na outra extremidade, ele é puxado com a força de 117 newtons. Observe, agora não é o peso do B que puxa o B para baixo do plano, né? Como ele está no plano inclinado, o peso foi decomposto e a força que puxa o B é de 117. Então a tendência de movimento do sistema é horário. O bloco B, ele sobe ou ele tende a subir. E o bloco A, ou ele desce ou tende a descer. Então já respondemos e já comprovamos numericamente. Voltando à figura, já sabemos que a resultante é nesse sentido aqui, né? A força resultante é nesse sentido, consequentemente a aceleração também é resultante. A aceleração possui mesma direção e sentido. E o corpo A não tem normal, porque ele está pendurado, ele não está apoiado em nenhuma superfície e também não tem atrito. Para ter atrito tem que estar literalmente encostado, atritando com a superfície. Então, agora eu já sei que o corpo B tem atrito e a força de atrito que atua no B é para baixo. Força de atrito. Por que é para baixo, né? Porque a resultante está para cima. Ou o bloco vai subir o plano, ou ele vai tender a subir ficando parado, mas a tendência seria que ele se movimentasse para cima. Ainda não sei. Então agora eu vou descobrir a força de atrito que atua no B. Força de atrito que atua no B. Tem duas maneiras de calcular o atrito. Força de atrito estático máximo
que é Mi estático vezes a normal. O Mi estático, coeficiente de atrito estático, é 0,5 e a normal, nesse caso, é igual ao PBY, que é 52. Força de atrito estático máximo é igual a 26 newtons. Significa dizer que o atrito é sobre o bloco B. Se ele estiver parado, enquanto houver uma força resultante nele de até 26 newtons, ele não se movimenta. Se eu fizer uma força de 26 newtons, ele continua sem se movimentar, porém na iminência de movimento. E eu tenho um outro atrito que chama atrito cinético. Mi cinético vezes normal. Coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Coeficiente de atrito cinético é 0,3. Normal é 52. Força de atrito cinético é 15,6 newtons. Se o bloco estiver movimentando, independente se houver ou não força resultante sobre ele, o atrito chama cinético ou atrito dinâmico e vai ter sempre o mesmo valor. Nesse caso, se o bloco se movimentar, indiferente da resultante que atua sobre ele, se existir ou não resultante, a força de atrito vai ser de 15,6 newtons. No meu sistema, corpo B está aqui. Eu tenho PXB puxando o corpo B para baixo, que vale 117 newtons. Eu tenho a força de atrito que atua aqui, que eu vou definir agora, que eu ainda não sei qual é o valor dela. Eu tenho o corpo A pendurado, peso de ar é 140 newtons. E eu tenho uma corda passando por uma rodana interligando A e B. A gente pode observar que o A faz uma força de 140 newtons numa extremidade e o B faz de 117. Então essa resultante dessas duas forças vai ser de 23 newtons. Ok? Então eu vou ter uma resultante de 23 newtons aqui. Então, o sistema movimenta? Não, ele não vai se movimentar. Por quê? Quando eu abandonei os corpos, o sistema estava parado, né? E com o sistema parado, eu posso aplicar uma força de até 26 newtons. 140 que está puxando desse lado aqui, menos 117 que puxa do outro lado, dá uma resultante de 23 newtons. Essa resultante não é suficiente para movimentar o bloco. Sistema em repouso. Por quê? Justifique, né? Por que está em repouso? Porque 140 menos 117 vai dar uma resultante de 23 newtons. E a força de atrito estática máxima é de 26 newtons, ou seja, a resultante não é suficiente para mover o bloco, né? Ele está em repouso, mas o bloco B tende a subir o plano. O bloco B tende a subir o plano porque a resultante no sistema é no sentido horário. Então, se olharmos apenas o bloco B, vamos perceber que a resultante é plano acima. No bloco B, a resultante é plano acima. Se a partir do repouso ele se movimentasse, quem o faria movimentar seria a força resultante. Qual é o valor da força de atrito e qual é o sentido do atrito? Lembrando que só o B tem atrito, não é? Se o bloco B tende a subir o plano, ele vai estar deslizando para cima. Então a força de atrito é no sentido contrário. Ok? Ah, sim, é no sentido contrário. Mas o bloco continua em repouso. Se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Isso significa dizer que
a soma das forças que atuam sobre ele tem que dar zero. Então, se eu tinha uma resultante para cima de 23 newtons, quer dizer que a força de atrito que atua no bloco, que vai chamar força de atrito estático, tem que ser 23 newtons para cancelar a resultante. Porque se ele está em repouso, ele está em equilíbrio e a soma das forças tem que dar zero. Não só quando ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Se ele estivesse também em movimento retilíneo uniforme, seria equilíbrio. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.